Romanos capítulo 12 é um capítulo que tem preciosidades para aprendermos. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, e fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Que ele está sentado, meu irmão. Eu sempre digo, depois da gente ler esse capítulo, precisa pregar pouco, porque está muito claro a instrução de Deus para a nossa vida, aqui deixada por Paulo há 2000 anos atrás. Irmãos, quais são os 2 maiores mandamentos? Vocês se lembram? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos mais importantes, consequentemente, devem ser os nossos principais objetivos de vida, nos esforçarmos para amar ao Senhor e amar as pessoas. Sendo esses os maiores mandamentos, você pode ter certeza que também será aí os maiores focos de ataque do nosso adversário, porque ele sabe que quem não ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, vai fracassar na vida, não vai ter uma vida de sucesso. Consequentemente, você pode ter certeza que nessas áreas haverá muito ataque. Dá uma retrospectiva aí na tua cabeça agora, e tenta separar os 3 dias de maior tribulação que você passou em 2014. É bem provável que desses 3, alguns deles, se não todos eles, têm relacionamento envolvido. Foi problema com o pai, com o filho, com o irmão, com o tio, com o patrão, com o amigo, com o vizinho. Dos 3 dias mais tribulosos de 2014, você pode ter certeza que um envolve relacionamento. Quando nós, pastores, oramos e escolhemos esse tema, eu falei hoje para os irmãos, não foi a base do Unidunité Salamé Minguê.
foi joelho no chão, e foi experiência de vida com os irmãos. Nós vemos que as famílias estão sendo fragilizadas. Nós vemos que o corpo de Cristo, a igreja, está sendo fragilizado. Inúmeras vezes nós ouvimos alguém dizer: pastor, faz um mês que eu estou indo na igreja, e o único cumprimento que eu recebi foi dos porteiros. Pastor, eu estou 3 meses na igreja, eu não consegui ainda fazer um amigo, uma amiga aqui dentro. Então, esse tema nasceu no coração de Deus, porque a igreja de Blumenau é chamada para avivamento, para mudar essa cidade, e nós precisamos urgentemente fortalecer os relacionamentos. Quando nós pegamos a carta de Paulo, você vai ver Paulo ministrando principalmente o plano da salvação até o capítulo 11. Paulo fala de justiça de Deus, Paulo fala de eleição, Paulo fala da graça, Paulo fala do pecado, Paulo fala de muitas coisas mostrando o agir de Deus e o plano perfeito de Deus. Você vai ver no capítulo 12, ele mais ou menos se para e ele diz: agora vocês que receberam a graça de Deus, vocês precisam entender o que vocês precisam fazer para expandir o reino, para viver o reino, para deixar que a graça flua em atitudes na vida de vocês. Então, eu separei aqui, a gente poderia falar de muitas coisas, separei três tópicos, 3 coisas que nós precisamos aprender se queremos fortalecer os nossos relacionamentos. Principalmente, hoje eu vou falar como igreja, depois eu vou falar com Deus, com família e assim por diante. Mas como corpo de Cristo, 3 coisas que nós precisamos aprender aqui no capítulo 12. A primeira delas: nós precisamos entender que a responsabilidade pelo fortalecimento do corpo de Cristo, igreja, é minha, é sua. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí e fala para ele: ó, a responsabilidade é sua. Olha bem no olho, bem sério para ele assim. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Versículo 2 que nós lemos, Paulo ele diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos. Ou em algumas versões, como a minha NVI diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, Paulo, ele deixa bem claro que nós devemos fugir do padrão do mundo, não é mais o nosso modelo, mas nós, que antes éramos egoístas, nós que antes pensávamos só em nós que antes pensávamos apenas em construir a nossa vida, ele diz: vamos transformar, renova a sua mente, porque no reino de Deus a coisa é diferente, no reino de Deus a coisa muda. Então nós vamos ver justamente ele deixando bem claro que mente renovada gera comprometimento com outras pessoas. E quando ele fala de mente renovada, o capítulo seguinte você vai ver no versículo 12 ele dizendo: deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. O contexto diz assim: essa transformação acontece o seguinte: você recebe a Cristo, Ele se torna o teu mestre, o teu Senhor. Agora você reproduz o comportamento dele. Você vai começar a pensar não mais como você pensava, mas como Jesus pensa. Você não vai mais ver as coisas como o mundo vê, como você via antes, mas como Jesus vê. Isso é a mente renovada proposta por Ele. E no versículo 1 ele até diz: apresente-se a Deus como sacrifício vivo, dizendo justamente, se lembra aquela história do Antigo Testamento de animais? Com Cristo acabou, o Cordeiro perfeito foi imolado, não precisa mais agora, que outro ser, um animal vai lá para agradar o Senhor. Vocês agora, aceitando essa graça, são os sacrifícios que Deus quer ver. Como? Através da obediência à palavra, através da reprodução do comportamento de Cristo na vida de vocês. E ele deixa bem claro, a famosa frase que o mundo diz, o ditado: mude o mundo mudando primeiro você. Transforme-se, mude, tenha a mente de Cristo, fuja da forma do mundo. A forma do mundo, e muitas vezes alguns não entendem esse versículo, não vos conformeis com esse mundo. Você que foi para a praia e brinca na areia com seus filhos, como eu faço, lá tem
a forminha do peixe, do caranguejo, da estrelinha do mar. Você pega a areia, coloca ali dentro, quando vira, se é da estrela, fica igual à estrela. Se é do peixe, fica igual ao peixe. Se é do caranguejo, fica igual ao caranguejo. Paulo está dizendo isso. Ei, não entre na forminha do mundo. Vocês não podem reproduzir aquele desenho do mundo. Agora, a forma de vocês é diferente. A forma de vocês se chama Jesus Cristo. E vocês precisam reproduzir isso, o comportamento de Jesus Cristo. Vocês não são mais desse mundo. Pensem com a mente de cidadão do céu. É o que nós cantamos aqui. Da linda pátria estou bem longe. Nós estamos longe, a nossa pátria é o céu, os nossos princípios é o céu, os nossos valores é do céu. E aqui, enquanto estamos na terra, nós devemos agir como representantes do céu. Por isso, Jesus ele vai nos chamar de embaixadores, aqueles que não são daqui, mas estão aqui para representar o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender essa verdade, que o compromisso é meu de ver a igreja fortalecida, ver os relacionamentos fortalecidos, porque não existe cristão verdadeiro que teve a sua mente renovada, que não se preocupa com o próximo. Todo crente, salvo em Jesus, que tem intimidade com o Senhor, ele vai se preocupar com quem está do seu lado. E daí a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu sempre digo isso, né? Essa questão de se importar com o próximo é responsabilidade minha. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, você vai ver Jesus na cruz, se importando com as outras pessoas. Eu sempre digo, quem consegue servir no sofrimento é porque entendeu o que isso significa. Jesus estava lá na cruz, mas ele dá atenção e salva o ladrão que estava ao lado. Jesus estava na cruz e mesmo assim teve o olhar para aqueles que estavam fazendo mal a ele. Aqueles que chicotearam, que o pregaram na cruz, ele disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você vai ver Paulo, depois de ser chicoteado, apanhado, ele e Silas lá preso, começam a cantar. Dá um terremoto, as cadeias se abrem, de repente vem o carcereiro apavorado, porque pensou que os prisioneiros tinham fugido. Para se matar, pegou a espada, mas aí Paulo disse, não faz isso, nós estamos aqui. Paulo prega para ele, a casa dele é salva. No sofrimento, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver Paulo se importando com o outro. Por quê? Porque tinham a mente renovada. Então, irmão, crente verdadeiro se importa com os outros e sabe que é responsabilidade dele. Segunda coisa, nós precisamos entender que nós somos um corpo. Versículo 4, 5 e 6 aí do capítulo 12, diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos todos diferentes, todos temos uma personalidade diferente. Mas se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos um só propósito e um só Senhor. E isso precisa nos manter unidos. Se é cristão, nós teremos o mesmo objetivo, de que é adorar o Senhor, servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, se fortalecer para chegar ao céu. Eu sempre digo, mas pastor, como é que eu vou ser um só com uma pessoa que eu sei que está há anos ali na igreja, mas não é um cristão verdadeiro? Eu sempre digo, isso talvez é um corpo estranho. Quem não quer se render ao senhorio de Cristo é um corpo estranho. Dê tempo ao tempo. O corpo estranho, naturalmente, ele é expelido. Dê tempo ao tempo. Mas você sirva a Jesus e faça parte, desempenhe a sua função no corpo de Cristo. Quando Paulo está dizendo que nós somos o corpo de Cristo, somos diferentes membros, mas todos ligados num corpo, ele está dizendo, você precisa sim, se importar com quem está do seu lado. Todos vocês já devem ter passado com a situação que eu passei há umas 2 semanas atrás. Na pressa, de trocar de roupa dentro de casa, saindo do quarto, indo ali para a sala, eu bati comidinho no canto, assim, da porta. Sabe aquela dor? Você já imaginou, né? Parece que tem tanto espaço, mas pega bem ali no mindinho. Na mesma hora em que o mindinho bateu, o meu corpo todo reagiu para proteger.
a minha perna já ergueu para mim não pisar com aquele pé, já as duas mãos foram ver o que tinha acontecido, a boca já assoprou, todo o corpo reagiu, por quê? Porque uma parte do corpo, ela foi danificada, foi prejudicada, está sofrendo. Quando o Senhor diz que nós somos o corpo dele, ele está dizendo, você não pode estar na igreja, sentar aqui, o teu irmão do lado, sofrendo, padecendo, angustiado, problema na família, na vizinhança, seja onde for, e você não se preocupar e tentar ajudá-lo. Nós somos um corpo, e o corpo, consequentemente, ele reage para ajudar a parte necessitada. Eu me lembro, hoje eu até contei para os irmãos que estavam aí de manhã, quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, estava aquela moda do roller, o roller que tinha 4 rodinhas assim, enfileiradas, um amigo meu tinha ganhado, e eu estava doido para andar no roller dele, porque passou o final de semana e eu fiquei chupando o dedo, todo mundo brincando com o roller. Então, era num dia da semana de manhã, eu fui lá na casa dele e pedi emprestado. Nem avisei minha mãe que ia andar de roller, E já na primeira tentativa eu quis descer um morrinho da igreja, e tinha uma curva no final. Então eu coloquei o roller achando que era o bam, comecei bem, mas não consegui fazer a curva, caí. Quando eu caí, quebrei o braço, fui quietinho para casa, não falei nada, mas a dor foi tanta que eu tive que abrir o jogo, daí fui engessar. Durante aquele processo que o meu braço estava sendo curado, todas as outras partes do corpo estavam ali, ajudando, apoiando. Quando dava aqueles dias muito quentes, dava uma coceira enorme dentro daquele gesso. Então essa mão pegava a régua, a boca soprava para tentar refrescar. Ou seja, todo o corpo se importando com aquela outra parte. Então nós precisamos entender isso. Se somos o corpo de Cristo, nós precisamos colaborar um com o outro, se importar um com o outro, ajudar um ao outro. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E aí eu preciso lembrar cada um dos irmãos que não está falando de uniformidade, está falando de unidade na diversidade. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós somos diferentes, todos nós pensamos diferente, mas se nós somos crentes, temos o mesmo propósito, e isso deve ser mais forte e nos unir. Eu preciso fugir da ideologia da padronização. Não, para ser meu irmão tem que pensar como eu penso. Para ser meu irmão tem que se vestir como eu visto. E assim por diante. Se você está assim, você está querendo uniformizar e não unir. O Senhor propõe que nós venhamos ser unidos. Diferente, continue com a sua personalidade, mas deixe o Senhor guiar você e você vai conseguir vencer essas dificuldades e se importar com o próximo. Nós somos o corpo de Cristo. E a terceira verdade, além de, a primeira verdade, falamos sobre entender que a responsabilidade é nossa, é de cada um. Precisamos entender que somos o corpo de Cristo. E a terceira verdade, nós precisamos, depois de tudo isso, praticar o amor verdadeiro. Paulo, ele vai dizer assim no versículo 9, o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Aí ele já faz uma divisão. Ele fala, o amor deve ser sincero, e ele vai dizer o que caracteriza esse amor sincero. A expressão amor que ele usa aqui é o amor ágape, porque ele está falando para a igreja. Aqueles que conheceram o amor perfeito que só Deus pode dar. O amor ágape, esse amor que vocês devem buscar, se esforçar para seguir o exemplo de Jesus, ele não pode ser fingido, mas deve ser sincero. E daí, a gente precisa entender isso, que o amor ágape é aquele amor perfeito que gera atitude. Não é um amor da boca para fora, porque senão nós entramos na categoria dos fariseus. Jesus falava para os fariseus, usou uma passagem do Antigo Testamento, pegou uma fala que o profeta Isaías estava falando e reproduziu na vida dos fariseus, dizendo, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque as atitudes dele não mostravam que era alguém que realmente amava de verdade. E nós então precisamos praticar o amor. Daí agora, se prepare para levar umas cacetadas, irmão. Porque olha só o que Paulo diz. Versículo 10 e versículo 13. Ele fala sobre o altruísmo.
Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Versículo 13: compartilhe o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Pratiquem a hospitalidade. No versículo 10 eu acho muito forte essa palavra que ele usa. Dediquem-se uns aos outros. Se dedicar é se colocar ao serviço de. Ele está dizendo: ei, para de pensar só em si. Se dedique também ao próximo, ao interesse do próximo que está aí com você. Isso aqui é difícil para a nossa geração. Nós somos a geração mais narcisista que eu acho que já passou na face da Terra. Revista Times, de maio de 2013, ela lançou uma matéria de capa com o título The Me Generation, a geração eu. E dentro da revista, os dados diziam que nunca houve uma geração com um índice tão alto de egocentrismo. Pessoas que não se engajam nas questões sociais. E falavam, uma outra expressão que diz que eles estavam alienados em si mesmo. Essa é a nossa geração. Uma geração cega, uma geração que só olha para o seu umbigo, uma geração que está presa a si mesmo e foge totalmente da proposta cristã para cada um de nós. O Senhor diz, através da boca de Paulo: dediquem-se uns aos outros, estenda a mão, não pense só em você mesmo, seja altruísta. E daí, versículo 13, ele diz bem claro: se você está vendo alguém na igreja, passando necessidade, seja qual for a área, ajude, faça alguma coisa. Se ela perdeu a moradia, ele diz: seja hospitaleiro. Prática, amor em prática. Não vai ter tempo da gente destrinchar todos os textos. Depois ele vai dizer, além do altruísmo, sobre a valorização de pessoas. O amor verdadeiro, ele faz você valorizar pessoas. Olha o que ele diz, continuação do versículo 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Irmãos, você já viu as discussões dos dias de hoje, numa roda de amigos? É todo mundo querendo dizer que tem o carro melhor, que torce para o melhor time, é todo mundo querendo dizer que a família dele é a melhor, tudo dele é melhor, as roupas são melhores, os sapatos são melhores, a maioria do povo é assim, querendo se gloriar, valorizando a si mesmo. Nós temos esse defeito de hiperbolizar os defeitos dos outros e deixar de uma maneira macro as nossas virtudes. E daí a gente faz o inverso conosco. A gente minimiza os nossos defeitos e deixa macro os defeitos dos outros. Nós precisamos fugir disso. É tolice você querer se achar melhor do que outra pessoa. Eu sempre digo, e aqui o versículo 3 deixa bem claro, Paulo ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Eu acho legal porque ele começa falando da graça. Ou seja, quem tem um encontro com a graça de Deus, quem chega diante desse Deus e vê quem é esse Deus, se sente isso aqui. E vai entender que não é nada, só é alguma coisa quando passa a estar no colo, nos braços desse Deus. Não tem como você se achar o bonzão, a boa zona, melhor do que todo mundo, se você tem relacionamento com Deus. E a gente precisa fugir disso. Quando Paulo, ele está escrevendo ali no versículo 16, que nós lemos, ele diz assim, olha, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele está dizendo, eu gosto da versão, a mensagem que diz assim, não associar-se, para associar-se com pessoas inferiores, ela diz assim, procure fazer amizades com os pobres, com as pessoas simples. Procure fazer amizade com aqueles que você sabe que não pode te oferecer nada. É isso que ele está falando. Não podemos fazer distinção. Esse está dentro do meu grupo, esse está fora. Se nós somos corpo de Cristo, não podemos desprezar ninguém.
todos somos iguais perante o Senhor, todos têm o mesmo valor perante o Senhor. Era isso que chateava a igreja, os ricos em relação à igreja no primeiro século. No primeiro século, a igreja ela começou a expandir muito entre os pobres e os escravos. Dentro da cultura romana e da aristocracia romana, ficou conhecida como uma religião de escravo, porque os ricos se bloqueavam quando ouvia dizer que esse Deus dos cristãos considerava todos iguais. Não tinha rico, não tinha pobre, não tinha escravo, não tinha livre, não tinha gentil, não tinha judeu, todos eram iguais perante esse Deus. Então os ricos não aceitavam isso, mas os pobres começaram a ver a esperança gloriosa, aonde o Senhor tinha colocado todos no mesmo nível. E o próprio Paulo vai deixar isso bem claro: todos pecaram, rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Paulo, ainda orientando os Gálatas, ele diz assim sobre esse assunto: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que foram em Cristo batizados revestiram. Então não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quer fortalecer relacionamento de 2015? Para com essa ideia de preconceito, de discriminação. Você está na igreja, todos nós somos corpo de Cristo. O irmão que você olha e não dá nada, ele é extremamente importante no corpo, no reino, tem valor. Então renova a sua mente, pensa como Cristo e começa a ver valor nas pessoas. Depois, Paulo ele vai dizer uma outra característica do amor verdadeiro, e eu acho fantástico, quando aqui no meio, ele está falando dos relacionamentos com a pessoa. No versículo 11, bem no meio, ele diz assim, olha, nunca te falte o zelo, mas sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Eu entendo que isso aqui está aqui porque ele diz, vocês são gente, e muitas vezes vocês não vão conseguir agir da maneira que vocês devem agir como cristão. Por isso, nunca abram mão da fonte, mas sejam zelosos em manter a busca espiritual de vocês na oração, na leitura da palavra. É buscando na fonte do amor ágape que você vai conseguir reproduzir o amor ágape. E isso precisa ficar claro para cada um de nós, buscar com zelo. Eu falei para uns irmãos dizendo que a nossa cultura sulista e blumenauense, geralmente, quem nasceu aqui tem um zelo muito grande pelo trabalho, e a pessoa que não gosta de atrasar, que gosta de cumprir os horários, se preciso for, ela excede às vezes, faz mais hora extra, mas não gosta de ficar devendo hora. Zelo, tem zelo pelo trabalho. Nós precisamos entender que o nosso zelo pelas coisas espirituais precisa ser muito mais do que isso. Se você acorda cedo, se você é fiel no seu trabalho, e deve ser, para ser um exemplo, você precisa ser muito mais nas coisas espirituais. Por que você não tem tal zelo na tua leitura bíblica, de todo dia separar meia hora, 1 hora? Por que você não é zeloso na oração? Paulo está puxando a orelha dos romanos, dizendo, sejam zelosos, mantenham esse fervor, não percam o primeiro amor, que é assim que vocês vão conseguir fortalecer o relacionamento e praticar o amor ágape na vida de vocês. Amém, irmãos? Versículo 15, ele diz assim, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Ele está falando o quê? O amor verdadeiro, ele tem empatia. Empatia de você sentir o que o outro sente. E eu gosto muito dessa expressão que ele diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, ou seja, ele não fala de algo que é para o futuro, e nem de algo que passou, é algo que deve ser contínuo na vida do verdadeiro cristão. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Pastor, o que é mais fácil? Chorar com os que se alegram, com os que choram, ou se alegrar com os que se alegram? É muito mais fácil chorar com os que choram. Nós somos emotivos. Final agora do ano, eu chorei na frente da televisão. Nem conhecia as pessoas, mas quando passou aquela história daquela família que perdeu os 3 filhos eletrocutados aqui em Santa Catarina, aquilo lá me doeu o coração e pensando no sofrimento dos pais. Eu chorei na frente da televisão, sem conhecer as pessoas. A gente
ainda sente quando os outros estão sofrendo. Agora, é muito mais difícil você se alegrar pela promoção do seu colega de trabalho. É muito mais difícil você se alegrar pelo carro novo do seu vizinho. É muito mais difícil. Por quê? Porque, às vezes, a inveja do velho homem, da mente antiga, quer reinar, quer dominar o seu coração. Mas em Cristo, bebendo na fonte do amor ágape, nós conseguimos a empatia. E a gente, praticando a empatia, nós fortalecemos o relacionamento. Depois você vai ver Paulo falando sobre a vingança. E ele, sabendo, eu acho que era um problema da humanidade, querer sempre se vingar, ele gasta alguns capítulos para falar sobre isso. No 14 ele já diz: abençoe os que vos perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Versículo 17, 18, 19 e 20, ele diz assim: não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Irmãos, pela tua força você não vai conseguir praticar isso. Só quem tem mente renovada, é guiado pelo Espírito Santo, bebe diariamente na fonte do amor, é que consegue praticar isso. Se não, é utópico. Se não, é utópico. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabe que pessoas falham. Você falha. Já parou para pensar que você não é perfeito? Que você também machuca o coração de outras pessoas? Ninguém é perfeito. Nós lutamos para sermos perfeitos, santo como o Senhor é. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda. Agora, nós precisamos entender que mesmo sendo o corpo de Cristo e igreja, vai ter gente que vai te ferir, vai ter gente que vai te machucar. Mesmo dentro da tua família, vai ter pessoas que vão magoar a sua alma. Mas a palavra de Deus é muito clara: não se vingue. Não se vingue. Isso é a mente do mundo. Você já viu quando alguém fala um palavrão para alguém que não tem a mente renovada? Na hora, ele pensa um palavrão pior, e daí ele xinga. Se alguém faz algo que machucou ele, ele vai pensar numa coisa pior para fazer para aquela pessoa. Isso é a mente velha. O Senhor diz: não retribuam o mal com o mal. Vocês precisam superar isso. E vai mais além. Olha a atitude do amor. Versículo 20 diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso aqui, meu irmão, não é algo simples. Eu lembro vocês que isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, numa Roma onde as pessoas disputavam farelo de pão. Muita pobreza. Não tinha comida industrializada que você podia sair aqui no mercado e comprar um pãozinho por alguns centavos. Comida era muito mais raro do que hoje. Paulo está dizendo: quando o teu inimigo se levantar, te ferir, te machucar, te caluniar, tentar puxar o seu tapete, você faz o seguinte: você tira um dos pães da mesa, que era uma das refeições da tua família, e você leva para abençoar ele. E daí Paulo diz assim, eu acho legal essa ilustração, ele diz: assim você vai estar amontoando brasas na cabeça dele. Você já imaginou isso? Alguém que vai ficar louco. O que está acontecendo? Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Eu fiz mal para o fulano e ele está fazendo bem para mim. Agora, quando você faz isso, o céu se abre e o Senhor te abençoa. O Senhor te prospera. O Senhor vê que no seu coração quem reina é Ele. Não tem mais tempo, meus irmãos, para a gente continuar. Vamos outro dia continuar. Mas essas atitudes, que são características do amor verdadeiro, é que vão, na prática, fortalecer os nossos relacionamentos. Se você fizer o inverso disso tudo, for egoísta, querer se vingar, e assim por diante, você vai estar boicotando qualquer tentativa de fortalecer o relacionamento. Seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. O Senhor está chamando os verdadeiros cristãos
para começarem a se importar com os outros. O avivamento vai acontecer quando o povo estiver mais unido, quando você estiver se importando com o outro, dedicando-se ao cuidado dos outros. Aí o Senhor vai realmente se manifestar. E aquilo que você tanto pede, que você tanto procura, você pode ter certeza, Deus abre a janela do céu e vai acontecer. Mas faça a coisa certa, esteja no centro da vontade do Senhor. Para finalizar, o último versículo e a última parte, ele diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos se colocar em pé, meus irmãos. É tempo de praticarmos o bem e ter os nossos relacionamentos fortalecidos. E deixa eu deixar bem claro uma coisa para você. Isso não é fácil. É guerra constante contra os princípios malignos. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. E precisamos também ter a mente de Cristo. Uma mente renovada para mudar o nosso comportamento e fortalecer os nossos relacionamentos. Eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Pastor Linderson. Feche seus olhos. Senhor, nós recebemos a ministração da sua palavra. Nós acreditamos que esse ano o seu Espírito quer soprar sobre os nossos relacionamentos. Mediante a palavra que nós ouvimos e mediante essa presença doce que há no nosso meio, a presença do seu Espírito Santo, nós pedimos, cura os nossos relacionamentos. Senhor, no nome de Jesus, cura em nome de Jesus, o relacionamento entre esse pai e esse filho, que não se falam, que moram na mesma casa, e que são verdadeiros estranhos. Cura, Senhor, em nome de Jesus, faz com que esse filho abrace esse pai acolha no seu peito esse filho, em nome de Jesus. Cura, Senhor, no nome de Jesus Cristo, essa filha e essa mãe, que se tornaram verdadeiras inimigas dentro de casa, levadas por uma mentalidade de competição, lutando por espaço. Senhor, no nome de Jesus Cristo, quebra essas fortalezas espirituais. Faça com que essa mãe e essa filha sejam as melhores amigas, sejam confidentes, ó Deus, em nome de Jesus. Esse cônjuge, esse esposo, essa esposa, que perderam completamente a sensibilidade um com relação ao outro, que não conseguem mais ouvir um ao outro, esse esposo, essa esposa, cujos corações se distanciaram tanto, cura em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, fortaleça os nossos relacionamentos, encha-nos em nome de Jesus com teu Espírito, ó Jesus Cristo, de forma que nós sejamos orientados pela tua mente, e a gente abandone completamente essa vontade que nós temos de ter razão em tudo. Senhor, em nome de Jesus, que no momento em que a gente precisar ter razão, que no momento em que nós nos prepararmos e nos amarmos com os argumentos, o teu Espírito Santo nos convença a simplesmente relevar, e a perdoar, e a amar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aquele coração que ainda sofre com a mágoa, com a raiz de amargura, que não conseguiu ainda olhar para aquela pessoa que lhe fez mal, sem lembrar de todas aquelas cenas, de toda aquela traição, de todo aquele abuso. Como disse o pastor Letiel, é necessário um milagre nessa hora. Então nós pedimos, faça esse milagre, em nome de Jesus, cura a raiz de amargura, liberta pessoas aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para viverem uma nova dimensão de relacionamentos. Capacita-nos a perdoar,
a perdoar. Nós queremos, como igreja, sermos ministros de perdão onde nós estivermos. Senhor. E aí, em todas essas coisas, a tua palavra que diz que eles vão reconhecer que nós somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Quando todas essas coisas acontecerem em nós, eles vão olhar essas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Sara relacionamentos aqui. Sara relacionamentos aqui. Em nome de Jesus Cristo, quem sabe essa noite ainda, pessoas precisam chegar na sua casa e pedir perdão para o seu cônjuge, para os seus filhos. Quem sabe ainda essa noite, Senhor, nós pegaremos o telefone, ligaremos para aqueles que estão distantes de nós, e nós liberaremos perdão, e nós pediremos perdão, e nós seremos curados. Faça esses milagres em nós, Espírito Santo. Já que a tua palavra foi semeada, faça esse milagre para essa palavra germinar no nosso coração, germinar no nosso entendimento. E em tudo isso, o seu nome mesmo vai ser glorificado. Em nome de Jesus oramos, amém.